3, 2, 1 e... Claquece. E aí, o que você vai fazer? Bom, a gente vai discutir o período do pêndulo simples, que você já sabe, mas vou colocar para você um exercício desafio que é porreta, ok? É um dos exercícios que aparece, isso aí, taca ali presente no chat aí, taca ali presente, bota presente aí, não fica de fora dessa não. Vamos juntos nessa corrente pela presença. E aí, lindos, qual que é a ideia? Existe um problema, desafio, que aparece no PISM, aparece nos vestibulares há muito tempo e que alguns alunos encasquetam com ele, então a gente vai mostrar para você. Conforme eu disse para vocês, de uma forma, infelizmente, por enquanto, assim, só entregue, o período do pêndulo simples é dado pela equação que eu vou mostrar para você. Nós estamos em qual tópico? Lembra aí para mim de novo, por favor? Número e tópico? Só estou colocando asterisco, né? Ou não? Você colocou número. Qual que é o 2? É período e frequência. E qual que era o 3? Pêndulo simples. Ok. E aí o 3, tudo que a gente está falando dentro do pêndulo simples, eu estou colocando só asterisco. Como a gente ainda está no pêndulo simples, eu vou colocar um asterisco, ok? E escrever período do pêndulo simples. Legal. Professor, do que depende o período do pêndulo simples? E aí você vai entender o negócio. Eu vou acabar falando um pouquinho aqui para você, mas a resposta final vai ficar lá para frente, ok? O pêndulo que a gente está estudando, chamado de pêndulo simples, ele é chamado de simples por 2 motivos. Motivo 1, principal, tem atritos? Não, nem atrito, nem resistência do ar, ok? Não tem nada, perfeito? Número 2, né? Ele só funciona, preste atenção, todas as equações que a gente está vendo aqui, para baixas amplitudes de oscilação. Não é o pêndulo que vai fazer isso aqui, não, ó. Uou! E uou! Não é barca de parquinho, não, sacou? É pêndulozinho. Tuk, 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 tuk. Exatamente o que tem no relógio. Você já reparou que o período do pêndulo simples em um relógio de ponteiro, ele é de 1 segundo? Então esse pêndulo tem que ir e voltar e o ponteiro de segundo mexer 1. E a partir do movimento do ponteiro de segundo, as engrenagens vão mexer os outros ponteiros. Não é assim? Então, esse pêndulo tem que fazer vai e vem 1, vai e vem 2, vai e vem 3. Ele não pode comer banana, não pode se atrasar nem se adiantar. Então, ele tem que ter baixa amplitude de oscilação. E aí entra a sagacidade. Qual é a sagacidade? Se o meu pêndulo, vamos ver se você consegue visualizar isso aí. Se o seu pêndulo faz isso aqui, ó. Nossa senhora, hein? Simon. O ângulo é pequeno demais, Simon. Se o seu pêndulo começa a fazer esse movimento aqui, ó, vai e vem, você concorda comigo? Essa eu vou fazer para a Sofia. Especificamente para a Sofia. Quanto maior a amplitude de oscilação, Sofia, você concorda comigo que o movimento do pêndulo, ele não fica mais circular? Sim. Ok. Agora, eu já ia falar primeiro ano de novo, que bonitinho. Segundo ano, que responsa. Com o período, com a amplitude de oscilação pequena, esse pêndulo vai e vem quase que de forma retilínea. Simon, como assim? Simples demais. Se você pegar essa massinha igual é no relógio, que é aquela bolota grande, né? E colocar ele para vibrar pequenininho, a ponta do meu dedo aqui embaixo, você não consegue visualizar ela fazendo um sorriso, fazendo todo esse movimento que está acontecendo aqui, não. Esse movimento só vai acontecer aqui porque eu tenho
grande amplitude de oscilação. Se a amplitude for pequena, isso aqui fica praticamente retilíneo. Praticamente, ok? Praticamente retilíneo. E dessa forma, queridões, dessa forma, o que vai acontecer? Se isso aqui é praticamente retilíneo, eu não sei se você consegue visualizar. Eu não sei se você consegue visualizar, meu querido, mas isso aqui soa quase que como um triângulo retângulo. Você consegue ver? Então você tem aqui, ó, me ajuda, hein? O ângulo de oscilação. Vamos ampliar isso aqui? Vamos plotar isso aqui maiorzinho um pouquinho? Pronto. O que nós temos aqui? O ângulo de oscilação, bem pequenininho, ok? O que nós temos aqui desenhado de pretinho? O comprimento do pêndulo, L, vamos plotar aqui, o comprimento do pêndulo, L. E o que a gente tem aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem a amplitude de oscilação. Essa amplitude de oscilação, pequeninos, eu ainda não falei com vocês, mas ela também é chamada de elongação. Nossa, Simon, pelo amor de Deus, que nome é esse? Elongação é a distância do ponto de equilíbrio até o máximo que a pessoa se movimenta. Ah, mas isso aí a gente chama de amplitude. Esse é um nome pós-moderno, né? O primeiro nome dado para essa distância de movimento é chamado de x. E esse x é chamado de elongação. Primeira vez eu acho que você está vendo esse nome? Não, não é a primeira vez. Por acaso você lembra de força elástica no primeiro ano? Sim. Talvez o Tarsis usou deformação ou elongação. Não sei qual das duas ele utilizou, ok? Mas se foi deformação, saiba que agora a gente tem um outro nome, chamado de elongação. Então tá aqui o x. Simon, por que você está falando isso para a gente? Vamos lá, vamos plotar aqui no desenho de cima. Tanto pincel na mão que eu já estou perdido aqui. Pronto. Todo mundo entendeu que esse desenho aqui é a ampliação desse? Ficou claro? Sim. Sim? L e X, e aqui o ângulo, que não dava para colocar aqui, eu desenhei aqui. Me ajuda. Qual é o seno desse ângulo, nesse triângulo retângulo, para baixas amplitudes de oscilação? Quem é o seno? X sobre L. Legal. Cateto oposto sobre hipotenusa. X sobre L. Ah, Simon, legal, hein? Legal, né? Muito legal. Isso tudo para θ muito pequeno. Muito pequeno. O que é muito pequeno? Tendendo a zero. Muito pequeno. Tendendo a 0 grau. Tá bom? Estou escrevendo aqui para você ficar ligado. Então, θ tendendo a 0 grau. Perfeito? Se você substituir na equação que a gente estudou hoje, e você vai começar a captar, né, a brincadeirinha aí que a gente quer chegar lá, lembra que a força resultante para colocar o pêndulo em movimento, nesse momento que ele chega aqui, era igual a Px. Você lembra? E quem é Px? É mg seno de θ. Mas quem é o seno de θ? X sobre L. Então, a força resultante que promove o movimento desse pêndulo é mgx sobre L. Simon, por que você está falando isso para mim? Porque eu resolvi adiantar um negócio aqui para você e vou fazer isso, né? Resolvi. Se eu passar esse L para cá, eu posso fazer isso? mg sobre L vezes x. Eu não sei se você concorda comigo, mas a massa desse pêndulo muda? Não. A gravidade aqui no lugar muda?
Não. Não. E o comprimento do pêndulo muda? Não. A não ser que você esquente ele, né? E não sei o que e tal. Coloca, Sara, coloca presente aí só pra gente deixar de boa. Não sei se vocês concordam comigo, mas mg sobre L é constante. Isso aqui, ó, é constante. Vezes x, que muda o tempo todo, né? À medida que o pêndulo se move, o x, a distância aqui, ela muda. Você sabe o que o Hertz teve a coragem de olhar para cá e enxergar? Que, assim como o pêndulo faz esse movimento, uma mola também faz esse movimento. E a força que atua na mola é elástica. Alguém lembra a fórmula da força elástica? kx² sobre 2. 2. Essa é a energia potencial elástica. Eu quero a força. Ah, tá. Qual é a Tô doido. força elástica? É mais simples que isso. Você lembrou o mais difícil. Qual que é a fórmula da força elástica? Ai. Tem kx E só. E mais só? nada. Kx. K é o quê? Constante elástico. Constante. Ah, E x, a elongação. Olha que fantástico. O cara olhou para cá e falou, ó, a força resultante em uma mola é constante vezes x. A força resultante num pêndulo é constante vezes x. Ah, vamos ligar isso. E foi o que ele fez, tá bom? Eu quero que você deixe esse resultado anotado. Agora não vai fazer sentido nenhum, né? Você vai falar assim, ah, tá, só isso? Deixa lá. Liga não. Deixa bonitinho, ok? Porém, daqui a pouco, finalzinho de bimestre, nós vamos ligar as duas para você entender. Eu quero apagar isso aqui, tá bom? E aí você vai entender, Dan, que foi você que me perguntou, o porquê que eu consigo ligar, né, as duas coisas e por que a fórmula do período é essa, que simplesmente a gente vai jogar agora para você, mas agora você entende que não é bem assim, ok? Que não é jogado do nada, daí que vem a fórmula do período. E aí, podemos apagar? sim. Foi, hein? Então, quem é o período do pêndulo simples? 2 pinto na lagoa, ok? Fácil para gente gravar. Período é tesão. E aí, moçada, preste atenção, porque para não causar dúvida, né? A gente usou T na tração na primeira aula, perfeito? A gente mandou T na tração. E aí, toma cuidado para não confundir, tá bom? O período, Dan, no pêndulo simples, não é em nenhum ponto. O que é o período, Dan? O que é o período segundo ano? O tempo para ir e voltar, para uma oscilação. Então, o período, não existe período no ponto O, período no ponto A, período no ponto B. Período é o tempo de vai e vem do nosso pêndulo. E esse tempo só depende de, para baixas amplitudes de oscilação, 2π. Eu não sei se você consegue enxergar, mas como é um movimento periódico de vai e vem, ele representa um ciclo. Por isso que o 2π entra aqui, tá? É o ciclo de uma volta completa em radiano, vezes raiz de L sobre G. Amado, essa é a equação do período do pêndulo simples, o tempo de um vai e vem, o tempo de uma oscilação completa. Nossa, Simon, só depende do comprimento e da gravidade? Só. Por isso que na sua apostila, no seu vestibular, né, nas questões que você vai enfrentar na sua vida, ele vai brincar com o seu relógio. Como assim? Ele vai pegar o seu pêndulo e vai levar o seu pêndulo para a Lua e perguntar o que acontece com o pêndulo ao levá-lo para a Lua. Aí você, opa, ao levá-lo para a Lua, muda a gravidade. Mudando a gravidade, muda o período.
O que acontece com o seu pêndulo se você retirar ele de Manhuaçu e levar ele para o Nordeste? Opa! O Nordeste tende a ser mais quente do que Manhuaçu. Ao levar ele para um lugar mais quente, como a nossa haste é de metal, vai dilatar, né? E aumentando o tamanho, dilatando, crescendo o tamanho, vai mudar o período. Então, mexendo no L, na haste, ou mexendo na gravidade, vai causar alteração no período. Simon, período é tempo, dado em qual unidade? Segundo. Período é tempo, ok? Vai ser dado em segundo, claro, se L, o comprimento, for dado em metro. E G, a gravidade, metro por segundo ao quadrado, conforme vocês já estão acostumados, né? Tudo dentro das unidades do sistema internacional. Ah, muito legal, Simon. O que pode acontecer se o comprimento mudar e a gravidade mudar? Bom, seu relógio pode atrasar ou adiantar, né? Vamos fazer um experimento muito simples aqui para você compreender. Vamos colocar alguns casos aqui, né? Caso A. Caso número 1. Aumento de temperatura. O que acontece se aumentar a temperatura no pêndulo? O L varia. O comprimento vai aumentar, consequentemente, e eu acho que o período também. Legal. Como L e T são proporcionais, tá vendo? A gente não vai falar diretamente proporcionais, porque é uma proporção quadrática. Nunca se esqueça disso, tá? Esse L está dentro da raiz, né? Então, por exemplo, se o comprimento aumentar 4 vezes, o período aumenta raiz de 4. É essa proporção quadrática que a gente precisa lembrar e que você vai pegar na resolução dos exercícios que eu vou fazer com vocês aqui em sala de aula. Então, num primeiro momento, L e T são proporcionais. Então, o que acontece com o aumento de temperatura? Dilatação. Então, vai causar um aumento no comprimento e, consequentemente, o Dandan já falou, um aumento na temperatura. Legal. Temperatura, desculpa, um aumento no período. Agora, lindo, se o período aumentar, o seu relógio adianta ou atrasa? Atrasa. Por quê, Dan? Porque o período de tempo aumenta, vai demorar mais e aí vai Legal. atrasar. Você acredita que tem gente que confunde isso? Ah, aumenta o tempo, então é mais rápido. Não, pelo contrário. Se aumenta o tempo, demora mais. E o seu pêndulo que era para fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3. Agora, vai e volta. 1, vai e volta. 2, vai e volta. Com isso, ele atrasa o relógio. Então, aumentando o período, o relógio atrasa. Claramente também é o oposto, é verdade, né? A diminuição de temperatura causa diminuição do período e o relógio adianta. Não vou fazer o oposto dele, perfeito? A gente já está vendo um caso aqui, fechou. Outro caso seria a diminuição da gravidade. Me dá um exemplo. Como é que você faria para diminuir a gravidade do pêndulo? Vai para a Lua. Leva ele para a Lua, né? Legal. Diminuição da gravidade, vamos botar entre parênteses, levar ele para a Lua, ok? Se a gravidade diminui, o que acontece com o período? Diminui. Ele diminui? Mas o G não está embaixo? E o T está em cima? Na mesma linha, direta a proporção. Na linha de baixo é o quê? Aumenta. Inversa, né? Proporção inversa. Ah, sim. Se G cai, o que acontece com o período? Aumenta. Perfeito? Então, o período
aumenta. E se o período aumenta, a gente já viu, né? O relógio atrasa. Simon, quando que o relógio adianta? Vamos botar os dois casos aqui, num só. O relógio adianta nos dois casos opostos. Quando que o relógio adianta? Asterisco número 1. Quando o período diminuir. Para o período diminuir, o comprimento tem que diminuir. Uma situação é levar ele para um ambiente frio. E a outra situação, para o período diminuir, é a gravidade aumentar. Você pode levar ele para uma câmara de gravidade ou a um lugar onde a gravidade seja maior do que a da Terra. Então, a gente também consegue fazer o adiantamento desse relógio. Então, esses são os 4 casos, né, do relógio adiantar e do relógio atrasar em função de L e de G. Já que claramente o 2π é uma constante aqui, perfeito? Você não deve se preocupar. Na maioria dos exercícios, inclusive, esse π vale 3, tá? Então a gente não precisa se preocupar com ele. Simon, Fala, Dan. você pode me explicar por que aqui na diminuição da gravidade o relógio atrasa? Eu não peguei essa direito. Porque G e T são inversamente proporcionais. Quando a gravidade diminui, pela equação, o período aumenta, o tempo aumenta. É só você lembrar na Lua, né? Na Lua a gente salta, né? Você imagina esse pêndulo na Lua, viajando, demorando uma cara para descer, tudo relacionado com a gravidade, perfeito? Então esses são os 4 casos. Eu posso apagar para te mostrar um exemplo porreta? Sim. Para todos aí? Todos Sim. lembraram de botar presente? Não se esqueçam, hein? Coloque presente lá no chat para depois a gente poder, nego velho, fazer tudo nego velho. Muito bem, Tiagão. E aí, já pode apagar para geral? Sim. Qual que é o sentido aqui da questão do pêndulo? É você interpretar que todo movimento, e aí quem estava aí presente na nossa primeira semana de aula, reparou isso aí. Todo movimento oscilatório, deixa eu ver se vocês lembram, é dividido em quantas partes básicas? Tanto o pêndulo, quanto o massa-mola, quanto a onda. Quantas partes eu divido uma oscilação? Em 3 partes. Quanto você quiser, sei lá. Verdade, né? A gente pode dividir em meios, em quartos, mas pelos próprios pontos extremos, quando a gente pega um pêndulo e eleva ele ao ponto A, uma oscilação não seria de A até O, de O até B, de B até O, de O até A? Então, se você dividir isso de acordo com os pontos extremos, né, os 3 pontos, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, todo movimento, eu disse para você que o massa-mola é a mesma coisa. Todo movimento, olha que demais, ele sempre é dividido nessas partes, ok? Dividido em 4 partes. E a onda também. Para quem perdeu aí, eu também fiz isso, né? Dividi a onda em sobe crista, desce vale, sobe vale. 4 partes. Sempre assim, ok? Por que eu estou falando isso para você? Para que você entenda um exemplo como esse aqui, ó. Esse é o exemplo em que o doidão pega um pêndulo, ok? Muito legal. De tamanho 4L, seja lá o que significa isso, perfeito? Esse pêndulo vai descer lindamente e tal, né? Bonitinho. Porém, olha que legal.
Aqui tem tamanho 4L também, né? Bem aqui, a uma distância de L do ponto O, então claramente sobra aqui para cima 3L, né? A uma distância L do ponto O, ele fixa um prego. Perfeito? E o doidão pede para você calcular o período de movimento desse pêndulo com esse prego fixado aqui. Para ajudar a você, ele diz que o período do movimento desse pêndulo sem o prego é de 2 segundos. Ele quer saber com o prego quanto que passa a ser o período de movimento desse pêndulo. Então, vamos lá? Informação importante. Sem prego, o período é de 2 segundos. E π vale quanto aí? Vale 3. 3 mesmo, né? Vale π. Porque não necessita, tá? Disso. Com prego, o período é quanto? Aí eu falo que não necessita, o cara já fica doido de lá, né? Fala, como assim? Essa é a ideia, moçada. Esse é um exercício desafiadíssimo de alguns vestibulares, inclusive do PISM, que a molecada fica meio assim. Ô, Simon, uma dúvida. Sim. Tipo, vai amarrar a corda no prego ou vai deixar a corda solta, soltar ela lá de cima e deixar ela bater no prego? Solta e ela vai bater no prego. Né? Sem o prego, esse pêndulo ia todinho até o final e voltava todinho em 2 segundos. Com o prego, eu vou soltar ele normal, ele vai vir, vai bater no prego e aí, movimento que segue. Ô, Simon, eu tenho uma ideia de resolução. Fala pra gente. Por favor. Você vai pegar o negócio e soltar. Aí vai dar meio segundo até ele chegar no prego. Por quê? Explica pra geral. É 1/4 do movimento. Ah, legal. Só um parêntese, Sofia, para você continuar. O que a Sofia está dizendo, se alguém não conseguiu pescar, é que sem o prego, não são 2 segundos? A Sofia dividiu o movimento assim, ó. Meio, mais meio, mais meio, mais meio, sem o prego. Então, sem o prego, esse cara faz meio, mais meio, 1, mais meio, 1,5, mais meio, 2. É isso, Sofia? É. Ok. Agora, adiante-se com o prego. Aí, Daqui até aqui dá quanto? meio. Meio. E aí? Aí eu pensei assim, tem que calcular a parte do prego separado. Eu jogo esse valor do L na equação. Por que você acha que vai ter que calcular separado quando a corda bater aqui? Porque são movimentos diferentes, muda o ponto de... muda o tamanho, né, da corda. Posso fazer um desenho para você continuar o raciocínio? E ver se todos vocês compreendem aqui o que a Sofia está dizendo, moçada. Vou fazer de verde, tá? Quando essa corda descer, vocês conseguem enxergar, presta atenção aqui, que na hora que essa corda chegar aqui, ó, esse pedaço vai ficar parado e só esse pedacinho que vai? Porque bateu no prego? Todo mundo consegue visualizar isso? Então você tem, olha que doido, na hora que eu soltar essa corda, até aqui, um movimento do pendulão. Quando bater na corda, você vai ter uma ida e uma volta de pendulim. E depois, o retorno do pendulão. Não, Dan?
Porque, veja, Não consigo. inteiro, né? Inteiro vem até aqui. Consegue ver? Eu poderia fazer com o meu braço assim, ó. Assim vai ser melhor. Inteiro vem até aqui. Ao chegar aqui, vai pequeno, volta pequeno, retorna tudo. Show? De novo, hein? Vem todo, ao bater no prego, vai o pequenininho, vem o pequenininho, retorna todo mundo. Essa é a ideia. O que eu quero que vocês discutam, agora sozinhos, né, entre si, é justamente sobre isso. Quanto tempo gastaria para fazer esse movimento? Vem todo, vai piquititim, vem metade piquititim, volta ele todo novamente. É isso que eu quero que vocês pensem aí na sua cabecinha enquanto desafio. Só um desafio, tá? A tarefa vai vir quente aí daqui a pouco. Esse é só um desafio natural para vocês pensarem um pouquinho. Quanto tempo com o prego aqui ele demora para terminar o movimento? Ô, Simon, eu fiz uma conta aqui Hum, e eu tô na dúvida. Eu achei uma relação, assim, o pêndulo pequenininho, se ele sim. fizesse uma volta inteira, dava 1 segundo. Foi isso que eu achei. Segundo? 1 segundo. Mas ele faz só meia volta. Porque ele chega, né? Vai para cá e volta. Meia volta. Então dá meio segundo. Eu somo com o 1 segundo de... 1 segundo não. O meio segundo de ida dá 1 segundo. Mais o meio segundo de volta, 1 segundo e meio. Foi, tipo, nisso que eu cheguei. Será que você está certa? Marcão mandou outro aqui, 1,25. E aí? Ó, vou liberar vocês, mas vou deixar a resposta. Pode? Não, Dan? Não tem graça, aí eu não vou entender. Eu Top. vou querer saber Então eu como não que vou faz. deixar a resposta, não. Quem me perguntar no privado, eu respondo. Pode ser? Vou deixar em off aqui, tá bom? Beleza. Quem se manifestou, né, aqui e tal, tá no caminho, tá bom? Tá no caminho. Tentem achar uma relação entre o período de um pêndulo de 4L com de um pêndulo L, para você identificar o que acontece, que foi o que a Sofia fez. Tenta achar essa relação, né? Porque para esse pendulão, o tempo é 2, mas e se fosse o pendulim? Quanto que seria o tempo? Dá para a gente achar essa relação sem usar muito número, só com